Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um encontro onde nós vamos compartilhar a palavra de Deus, termos um momento juntos aí em comunhão, compartilhar de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas através do entendimento, do ensinamento, do moldar que Ele faz na nossa vida conforme a imagem de Cristo, que é o processo da santificação. É muito bom a gente investir tempo nisso, e o que a gente está fazendo agora é nada mais do que isso, né? Investir tempo nessa conformação com Cristo. E mais uma vez eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem nos ensinado. Vamos continuar hoje o nosso estudo de Gênesis, começando então no capítulo 1, efetivamente. Mas antes, vamos orar pedindo a orientação do Senhor para esse momento, e que a gente possa absorver tudo aquilo que Ele tem a nos ensinar. Papai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos abençoa, estarmos diante do Senhor, estarmos diante da Tua Palavra, estarmos vivendo esse momento de comunhão com o Senhor, com os irmãos também. Muito obrigado por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que se desenrola na história. E nós que somos Seus escolhidos, que fazemos parte do Teu povo, da Tua família, somos muito gratos, porque não tem preço, essa riqueza não tem preço. A gente às vezes não consegue, a gente não consegue, papai, mensurar a riqueza que é isso, tamanha é a grandeza dela. Mas sabemos que um dia glorificaremos, hoje já, né, glorificamos cada dia mais, mas no futuro plenamente aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado. Nós humildemente nos apresentamos assim em humildade, para que a gente possa, por meio do Seu Santo Espírito, que é aquele que nos dá discernimento, nos capacita a falar, nos capacita a entender, Ele possa agir nesse momento por meio da nossa vida, por meio da nossa compreensão, no nosso coração, para que a gente realmente a cada dia mais entenda isso, entenda essa riqueza, entenda quem o Senhor é, entenda quem é Cristo, quem é o Espírito Santo e tudo que está destinado para aqueles que o Senhor escolheu, mas principalmente para aquilo que o Senhor nos chamou para sermos Teus filhos, para termos comunhão e para vivermos hoje atrás do Senhor, seguindo os Teus caminhos, conforme o Senhor nos tem ensinado. Por favor, nos dirija nesse momento, nós entregamos Ele humildemente nas Tuas mãos e Te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, antes da gente ir para o livro de Gênesis, penso que se a gente for começar a ler a Bíblia de forma cronológica, não é por Gênesis 1 que a gente começa, mas sim pelo capítulo 1 de João, a parte inicial dele. Então, eu queria começar lendo a primeira parte do capítulo 1 do Evangelho de João, para que a gente possa ter um entendimento mais pleno sobre a criação. Então, lendo lá capítulo 1 de João, nós já estudamos isso naturalmente, mas é bom sempre a gente voltar para lembrar, né? E o capítulo 1 de João nos diz assim a partir do versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Nós vamos estudar isso hoje, guardem isso. Ele é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Um dado importante no princípio é como começa também o livro de Gênesis, né? No princípio. Então aqui a ligação entre os dois livros aqui, né? Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Aqui então, gente, a gente sabe, né, que aí no versículo 10 ele vai falar, né, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Então ele está linkando aqui a palavra a Jesus Cristo. Portanto, e por que eu fiz essa introdução? Para que quando a gente leia Gênesis 1, a gente traga Jesus Cristo em nossa mente. Traga a Trindade trabalhando ali. Então, nós não podemos ler o livro de Gênesis sem ter a menção que era Cristo agindo, Cristo fazendo. É muito forte isso. O versículo 3 nos diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O Pai planejava, mas quem executava
era o Filho, por intermédio, ele é o mediador, ele que fez. Então, quem disse haja luz, como nós vamos ver? Jesus Cristo. Quem criou, né, todas as coisas? Jesus Cristo. Por isso que é importante a gente ler essa primeira parte do capítulo 1 de João, para a gente, quando for ler Gênesis, ter uma leitura clara de quem era aquele que estava agindo ali. A Trindade como um todo, mas por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Então, entramos agora no livro de Gênesis, capítulo 1, começando pelo versículo 1. No princípio, olha lá, mesma palavra do Evangelho de João, Deus criou os céus e a terra. Deus é eterno, Deus é infinito, então Deus não está preso a tempo e espaço. Ele não é preso ao tempo e nem é preso ao espaço. E era assim que ele vivia eternamente, ele vivia na eternidade de forma infinita. E quando ele diz aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra, então ele está começando agora a criar as coisas. Então aqui no primeiro momento ele está criando o espaço, os céus e a terra. Então é importante aqui a gente entender isso, né? Deus na sua infinitude, e é importante a gente ter isso em mente para a gente saber que Deus transcende a criação. Ele está acima, ele enche, ele preenche toda a criação. Quando a gente lê em Salmos, por exemplo, que Deus tem toda a criação, e aí é universo, céus e tudo na palma das mãos, é para nos dar uma ideia, né? O antropoformismo que a gente chama, que é dar uma ideia humana para aquilo que Deus é, o seu tamanho. Mas Deus é muito mais do que isso, porque ele é infinito, ele transcende a sua criação. Então ele, no infinito, ele cria um espaço, e esse espaço ele nomeia de céus e terra. Aí versículo 2, e aqui depois eu vou mostrar um gráfico para vocês que eu fiz, vai ser meio manual aqui, tá? Mas dá para a gente ter uma ideia sobre isso. Então, indo para o versículo 2, a gente vai ler do versículo 2 ao 5, que nos dá o primeiro dia da criação. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Passaram-se tarde e manhã, e este foi o primeiro dia. Então aqui vimos que ele cria o espaço, e já no primeiro dia ele cria o tempo. Tempo que é determinado por quê? Pela criação da luz, que ilumina as trevas, partes separando, na verdade, né, a parte das trevas e a parte da luz. Com isso eu crio-se também a tarde e a manhã, portanto eu crio um dia, que um dia nada mais é que a dimensão de tempo, né? Então ele está criando aqui o tempo através do dia. E aqui, gente, quando eu falei a semana passada, e a gente vai pensar sempre nisso, pelo menos é a ótica que eu penso, né, de estudo de Gênesis, é literal, é um dia de 24 horas. Tarde e manhã, 24 horas, ponto. Deus criou um dia. Nós, quando estudamos Gênesis e estudamos a criação, tem outras teorias, tem que mais tempo. Eu, mais uma vez, estou passando para vocês aqui aquela que hoje mais se enquadra aquilo que eu entendo e aquilo que eu estudo pela Bíblia. Mas, mais uma vez, se a gente for no Google, se a gente for em estudos, nós vamos encontrar, né, outras aplicações também. Inclusive, várias coisas que a gente vai estudar hoje tem outras aplicações, né? E conforme elas forem acontecendo e a gente for falando aqui, eu vou indicando para vocês, só para vocês terem uma ideia. Então, o primeiro dia, a criação do espaço e do tempo. Eu fiz aqui um gráfico, espero que vocês consigam ver aqui, ó, vou pôr pertinho para vocês, aqui é o primeiro dia. Então, o que acontece? Imagina que essa folha inteira, ela é o infinito, né? E aí Deus cria esse arco, né? Eu fiz aqui, tá, um arco, tem bastante discussão sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia, nós criamos um espaço, né?
E pela leitura bíblica, a gente consegue perceber que esse espaço ele era preenchido inicialmente por águas e trevas. Aí Deus cria uma separação, ele cria a luz e separa a luz das trevas, que é esse pontilhado no meio. Então eu passo a ter nesse espaço a água, né, todo ele preenchido de água, eu tenho luz em parte dele e trevas em outra parte dele. E o Espírito de Deus pairava, né, a gente vê que ele pairava na face do abismo, ou seja, é em cima desse círculo, em cima dessas águas, o Espírito de Deus pairava sobre ele, Deus na eternidade lá, né, no infinito. Ele cria esse espaço. Então esse é o primeiro dia, que também existe essa referência tarde e da manhã, do dia e da noite, né? Então linkando trevas à noite, à tarde, luz ao dia e à manhã. A tarde eu que coloquei como trevas e a manhã de dia, mas só para a gente entender, é importante que a noite ele chamou, a trevas ele chamou de noite e a luz ele chamou de dia, tá? Então essa é a ideia da criação no primeiro dia. Avançando aqui agora do versículo 6 ao versículo 8, nós lemos assim: Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento e das que ficaram para cima do firmamento. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou de céu. Passaram-se tarde e manhã. Este foi o segundo dia. Gente, para mim aqui foi uma confusão quando eu comecei a estudar lá no princípio, logo depois que eu me converti. Para mim, firmamento era algo firme, era a terra em si, a parte seca, a parte firme, a terra, né? Não o globo terrestre, mas a terra que a gente pisa, né? Para eu ter a ideia que firmamento era os céus, na verdade é um espaço que Deus cria entre águas, foi uma loucura. Mas é o que esse capítulo nos diz. Então, voltando aqui, nós tínhamos um lugar que era somente água. Então, nesse círculo vermelho estava somente água. De repente, Deus cria o firmamento, que aí passa a se representar nesse desenho. Então, se a gente perceber, eu tenho uma primeira circunferência de águas no centro, né? Que ele tem essa circunferência. Mais uma vez, gente, eu fiz redondo aqui por uma forma de desenho, tá? A Terra ser redonda, ok. O resto, eu pelo menos no que eu estudei até hoje, não consigo entender que os céus e as águas sobre os céus também vivem numa esfera. Eu só fiz aqui como referência, tá? A Terra, sim, a gente já sabe, né? Então, ele criou aqui esse círculo central onde ficaram águas, e ele criou o segundo círculo em vermelho lá em cima, que são águas também. Então ele separou essas águas que estão no círculo central das águas que estão no círculo lá de cima. Aqui tem um ponto interessante, porque essa é a forma com que eu entendo e tenho estudado. Por exemplo, eu tenho a Bíblia aqui do John MacArthur. O John MacArthur entende essa posição das águas aqui em cima de forma diferente. Se vocês forem estudar na internet ou em algum outro lugar, vocês vão achar a posição diferente. Nós vamos falar dos céus também, vocês vão ver isso também. Mais uma vez, eu estou apresentando aqui para vocês o que eu hoje entendo ser o mais correto. Mas eu tenho buscado estudar demais isso, porque é um assunto extremamente polêmico e tem muito ponto ainda que eu tenho muitas dúvidas. Então, eu estou apresentando algo que eu tenho hoje ainda como em mente, mas é algo bem ainda discutido e bem importante a gente estar com a mente aberta, a gente estudar tudo, sempre lembrando que o estudo tem que estar baseado na Bíblia. O que foge da Bíblia eu procuro não dar atenção. Dá atenção assim, desculpa, a gente até dá atenção, mas não tem o peso da verdade bíblica, né? Então ele cria o firmamento. O que é o firmamento? Entre o arco externo aí vermelho desse círculo central vermelho. E aí ele diz que no firmamento ele dá o nome de céus. Céus. A nossa Bíblia NVI, ela indica a segunda vez, a primeira vez que ela menciona céus, lá no versículo 1, ela dá no plural. Mas agora ele cria como céu aqui na minha versão, né?
Então, no versículo 8, ao firmamento Deus chamou céu. Porém, em outras versões está céus também. Pelo que eu estudei um pouquinho é chamaim o nome em hebraico, né? E pelo que eu vi ali é plural, ou seja, dando a intenção de mais de um céu, tá? E aí entra aquela discussão. É mais de um céu? Poxa vida. E se é mais de um céu, quantos céus são? E aí procurando, se vocês forem na internet também, vocês vão ver bastante coisa, principalmente numa confrontação de 7 céus ou de 3 céus. Tem pessoas que defendem 7 céus, mas a grande maioria dos cristãos hoje defendem 3 céus. Tá? E tem uma outra discussão aqui bem importante, o que seria o primeiro, o segundo e o terceiro céu? Se a gente pesquisar as várias fontes, o terceiro céu é o mais tranquilo. Acho que quase todo mundo concorda. Por quê? Porque segundo o texto de 2 Coríntios, deixa eu pegar aqui que eu acho que é 2 Coríntios 12, me fugiu aqui, 2 Coríntios 12, 2, exatamente. Em 2 Coríntios 12, 2, Paulo fala, né? Ele estava falando dele mesmo, mas ele na sua humildade fala, eu conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo, mas Deus o sabe, subiu até o terceiro céu. E depois no versículo 4 ele chama, eu conheço, e esse homem se no corpo ou fora do corpo foi no paraíso. Então, nós hoje temos, ou eu defendo essa linha até hoje, que o terceiro céu é o paraíso. É a casa de Deus. O primeiro e segundo céu, se a gente estudar, nós vamos ver uma diferenciação bastante. Por exemplo, tem gente que considera o primeiro céu aqui a nossa atmosfera e o segundo céu as galáxias, né? A parte espacial aí, né? Eu gosto muito daquela situação, né? Mas de novo, continuo estudando a respeito, porque eu acho que é um item bem polêmico. Para mim, o primeiro céu é tudo que é visível, inclusive as galáxias que a gente consegue ver nos telescópios, né? Ou nessas missões espaciais aí que fazem. Então, isso para mim é o primeiro céu, que é o que eu concordo. O segundo céu são as regiões celestiais. E eu penso que o segundo céu, então, o primeiro céu é o que a gente vê. O segundo céu é para onde está onde está Satanás e os anjos caídos e também aqueles que morrem hoje sem conhecer a Cristo. Inclusive eu penso que antes de Cristo vir, quem morria em Cristo também ia para esse segundo céu, esperando a redenção de Cristo. Depois que Cristo se reteve, foram para o terceiro céu. Então o segundo céu seria essa região celestial, as regiões celestiais que a gente vê na Bíblia. Tem também uma discussão disso que eu falei, mas não é isso porque o inferno está nas profundezas. Então eu digo, é um item polêmico, tá? Eu não vou conseguir defender tudo aqui agora, até explicar, por exemplo, mas por que ele fala então que o inferno é nas profundezas, né? Não dá pra gente nessa aula falar isso, mas é um item que eu acho que a gente pode estudar, deve estudar, até porque, principalmente o terceiro céu, gente, porque é para onde vai quem morre em Cristo. E o final de tudo, quando a gente pensa em Nova Jerusalém, e a gente vai ver que o terceiro céu é a Nova Jerusalém, por quê? Porque hoje a gente sabe que no terceiro céu está a árvore da vida. E aí fica uma para a gente também. Se a árvore da vida está no terceiro céu, como é que a árvore da vida saiu do Éden? Porque ela vai estar no Éden no nosso estudo de hoje. Uma coisa boa aí para a gente pensar, né? Não tem referência bíblica sobre isso, tá? Mas ela está hoje no terceiro céu. E a gente sabe lá em Apocalipse que a Nova Jerusalém, quando ela descer na terra restaurada, ela vai trazer a árvore da vida, que está lá no paraíso, que é o terceiro céu. Então, terceiro céu, Nova Jerusalém, paraíso, é essa casa de Deus hoje onde estão os escolhidos. Então é legal a gente estudar isso, porque é para onde a gente vai, né? Mais uma vez, estou explicando aqui de forma bem simples o que eu creio, mas é um assunto extremamente profundo, um assunto com várias visões diferentes, de grandes homens de Deus, grandes homens de Deus defendem pontos de vista diferentes. Então é importante a gente ter muita humildade e honestamente, eu com a minha pouca, né, eu não sou de novo nenhum teólogo, muito menos pastor, nem formado, tenho muita humildade por falar isso, por quê?
porque podem ter coisas que me contradigam no sentido desse meu entendimento. Mas o que eu tenho estudado até aqui, e a minha, né, dentro desses estudos, é a melhor explicação que eu encontrei até hoje. Mas fica aqui um incentivo para a gente estudar sobre isso também, os céus. Porque, gente, é a nossa pátria. Hebreus 11 e 12 nos mostram muito sobre isso. Abraão esperava por isso. Na verdade, é aquela cidade que é edificada pelo Pai, que é a Nova Jerusalém que está lá, mas que um dia vai estar aqui. E a gente tem que estudar. Se a gente pretende não, se a nossa esperança está em ir até lá, temos que estudar, ok? Então é importante a gente ter isso em mente. Mas vamos avançar aqui no nosso estudo. Então vimos o primeiro dia, vimos o segundo dia, vamos para o terceiro dia, versículo 9 a 13. Então, e disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi a parte seca. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvore cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as estações, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e este foi o terceiro dia. Então, avançando aí na criação, nós percebemos agora a criação da parte seca dessa área central, né? E na criação, então, nessa área central aqui, da nossa figura anterior, né? Essa área central aqui, que estava cheio de água, junto com essa parte aqui de cima, que está cheio de água, o que Deus faz agora? Cria uma parte seca, e aí ele separa, ele cria essa parte seca separando das águas. Então ele cria a parte seca que ele chama de terra e a parte molhada que são os mares, rios, né? Então ele cria aí tudo que é, só para vocês verem aqui, essa criação. O terceiro dia então é a criação do que está dentro dessa área que hoje nós chamamos de terra, que é onde nós vivemos. Aqui é um ponto importante, tá, gente? A gente não pode tirar, e aí vem aquela discussão, mas tudo gira em torno da terra, ou não. Eu penso assim, não é o objetivo da Bíblia, né, nos mostrar isso. Ela foi feita em função da terra, então a gente põe aqui no centro a terra e tudo saindo dela, porque era o ponto de vista de Moisés. Moisés estava na terra, né? Penso aqui, por exemplo, eu não estou nem entrando em discussão aqui de vida em outros planetas, mas tem vida no terceiro céu, tem vida no segundo céu. E quando eu falo de vida, gente, é vida física, né? Eu gosto muito, essas explicações que eu estou usando estão muito baseadas no ensino de uma pessoa, de um pregador bom, muito bom, chamado Fábio Coelho. E ele fala muito disso, né? A gente confunde material, carnal, espiritual, com físico e espiritual. Então a gente acha que pelo fato do céu ser espiritual, ele não pode ser físico, mas a gente esquece que nós temos no mínimo 3 pessoas no terceiro céu hoje. Pessoas de carne e osso, pessoas que comem. Jesus Cristo, Enoque e Elias. Os 3 pelo menos estão com Deus lá no céu, né? Como pessoas. Então eles já vivem lá. Inclusive temos a outra coisa física ali, é a árvore da vida, né? Se a gente crê literalmente que era uma árvore que existia aqui no Jardim do Éden, em dado momento ela saiu daqui e foi lá para cima. Não sabemos como, mas nós temos, né, nos relatos aqui que a gente vê de João, de Paulo, essa árvore hoje está lá no céu, e é uma árvore física, é uma árvore que alimenta. Então, esses céus são físicos. É importante a gente ter isso, né, em mente. Aí eu estou explicando isso para falar porque, apesar de a gente estar falando a partir da Terra, existem outras dimensões físicas que aos nossos olhos nós não conseguimos ver. Mas tem gente que vê, né? Por exemplo, o Eliseu, quando estava lutando lá, o servo dele, eu esqueci a passagem, gente. Às vezes eu esqueço de... eu lembro da história, mas não lembro a passagem.
Israel estava sendo invadido, eles estavam em um número bem menor, o profeta ia sofrer, só que ele estava vendo a multidão de anjos que Deus estava enviando para ele. Ele pede até para eles verem, né, para o servo dele ver. Agora eu pergunto, como é que os anjos conseguiram vencer as batalhas, né? Naturalmente, um ser celestial, ele tem essa intuição espiritual, mas ele se envolve no físico também. Mas Jesus não, Jesus é o perfeitamente físico e ele é perfeitamente espiritual lá no céu, como Enoque hoje está lá e como também Elias está lá. Pelo menos é o que eu penso, né? Também é polêmico, também a gente vai ver bastante discussão a respeito disso. Mas mais importante aqui, a gente pensa no terceiro dia da criação das coisas na terra, né? E não ainda como a ocupação dela, mas o que ela geraria para a ocupação. Então ela cria. Nós vimos aqui que ele criou a parte seca, criou os rios e os mares, criou as plantas, as árvores, né, as ervas. Então ele cria tudo isso para que a gente possa depois ocupar e usufruir da terra. Esse foi o terceiro dia. No quarto dia, do 14 ao 19, nós vemos assim: disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, a maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o quarto dia. Antes até de explicar o quarto dia, eu falei para vocês, né, na semana passada, é importante a ênfase que Moisés vai dar aqui no relato da criação, porque as culturas ali da época da Mesopotâmia, que é da onde saiu Abraão, que é um patriarca, né, dos israelitas, como também o que eles viviam no Egito, tinham essa condição de cultuar as coisas criadas, cultuar o sol, cultuar a lua, cultuar a terra, os mares, as águas, né? Então eles transformavam essas coisas em deuses, em falsos deuses. E aí Moisés aqui está deixando claro que tudo isso que eles cultuam são criações de Deus. É Deus que criou o céu, é Deus que criou o sol, é Deus que criou o mar, que criou a lua, que criou o dia, que criou a noite. Então, a ênfase na criação aqui, para mostrar para eles como é que tudo foi criado, tem esse aspecto também, de mostrar para eles que só há um Deus, um Criador de todas as coisas. Portanto, se é Ele o Criador de todas as coisas, ninguém pode ser colocado na função de Deus, exceto Ele, porque tudo que foi feito, sem qualquer exceção, foi feito por Ele. Portanto, Ele é o único Deus, o único digno de honra, louvor e adoração. Ninguém mais pode, porque tudo foi criado para Ele. Se a gente quiser gostar de alguma coisa, nós temos que glorificar a Deus por essa coisa, né? É muito bom a gente acordar todo dia e ter sol, ter um dia, né, ensolarado. É muito bom quando a terra está seca a gente ter a chuva, mas a gente tem que dar glória a Deus por isso, não por alguém que manda a chuva ou pela própria chuva, não pelo sol que nos fortalece e nos dá um dia claro, mas ao Deus que criou o sol. Então ao Criador e não à criatura, e tem esse aspecto. Agora, voltando para o quarto dia, né, a gente percebe aqui o quarto dia, então, a criação dos elementos que vão nos parametrizar pro tempo, né? Se no primeiro dia ele criou o tempo, separando luz de trevas, dia e noite, né? E criando, né, então o primeiro dia, aqui ele vai falar, ó, quem vai reger isso agora é o sol e a lua. O sol, que é o maior para governar o dia, e a lua, que é a menor, para governar a noite. E Deus é tão maravilhoso que não é claro aqui, mas a gente já sabe hoje que a rotação do sistema solar, por exemplo, e da Terra com a Lua, nos dá o quê? A condição de sabermos dias, mês, anos e estações. Então, ele amplia nesse quarto dia a escala de tempo. Se no primeiro dia determinou-se só
um dia, agora não, ele está criando astros, ele está criando inclusive estrelas também, e as estrelas, gente, uma coisa interessante, eu falo aqui que o quarto dia, então Deus no primeiro dia criou o tempo e espaço, e no quarto dia ele nos dá os elementos para orientação de tempo e espaço, então o Sol e a Lua nos orientam sobre tempo e espaço, as estrelas eram muito usadas para orientação física mesmo, né? Para a gente entender rotas, né? Tinha muita gente que olhava as estrelas para se nortear a respeito disso. Então ele está fazendo o quê? Criando elementos estelares, acho que é estelares o termo, eu nem sei, mas lá, né, no céu, para nos dar essa orientação. Então, no primeiro dia ele cria o tempo e espaço. No quarto dia ele faz então cria essas referências para a gente, através do Sol, da Lua e das estrelas. Lembrando que a gente vê, por exemplo, no nosso calendário hoje, ele é baseado no Sol. O calendário dos judeus, por exemplo, é baseado na Lua. Então aí cada cultura acaba adotando o seu. Mas são os dois que usam, então, esses elementos como referência. Ok? Então, nesse quarto dia foi isso. Agora então nós vamos para o capítulo 5, que vai do versículo 20 ao 23, e nos diz assim, né? E Deus disse, encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. E assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham-se os mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o quinto dia. Então, da mesma forma que no primeiro dia, Deus criou o tempo e espaço, e no quarto dia ele deu os elementos aí para essa marcação de tempo e espaço, no segundo dia ele fez a separação dos céus e da terra, das águas que estão sobre o firmamento, das que estão sobre o firmamento, e as águas que estão sobre o firmamento era a terra então, e criou os céus. No quinto dia ele faz o quê? Ele povoa então os mares, os rios e mares, e povoa também os céus. Né? Então até tem gente aqui que entende que a criação dos anjos, né, dos seres celestiais é nesse dia, mas também é um outro assunto polêmico aí para a gente discutir. Mas o mais importante então é que no quinto dia que são criados então os seres marinhos e os seres dos céus. Aí, né? Agora uma coisa importante é que a gente vê aqui, né, no versículo 22. Então Deus os abençoou dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde de manhã e esse foi o quinto dia. Então, a bênção maior que Deus nos dá é isso, gente. A situação da gente ser fértil naquilo que a gente faz e da gente multiplicar a criação. Deus, ele é o criador e o sustentador de todas as coisas, mas ele nos dá a oportunidade de participar da criação se multiplicando. E nós vamos ver que isso era para acontecer com o homem também. E acontece, né? Na verdade, então, quando a gente é criado, né, para a glória de Deus, a maior bênção que a gente recebe é isso, é de ser produtivo, de ser fértil na nossa obra, de multiplicarmos aquilo que nós recebemos. E essa multiplicação, aqui está implícita, né, a questão da multiplicação das espécies, mas eu gostaria que a gente pensasse na multiplicação de tudo que Deus nos dá, os dons, os talentos, né? Deus nos permite, por meio deles, que a gente multiplique isso e a obra dele seja glorificada por meio disso. Lembrando que essa obra que está sendo feita até agora é por intermédio de Jesus Cristo. Então Deus, da mesma forma que permitiu a Cristo criar todas essas coisas por intermédio dele, ele também, por nosso intermédio, ele permite que a gente multiplique aquilo que ele nos concedeu. E a gente tem que ter isso em mente, né? Então, eu acho bacana quando ele fala dessa bênção aqui, e essa bênção é bem importante. No sexto dia, dos versículos 24 ao 31, nós temos assim, né? E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas estações, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi.
E Deus fez os animais selvagens, de acordo com as suas espécies, e os rebanhos domésticos, de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então até aqui, esse parte do sexto dia, onde ele cria os animais que vão povoar então a terra. E aí, a partir do 26, ele vai falar do homem. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Uma coisa interessante, né? O maior Deus que a gente pode criar são homens, né? Homens e mulheres, né? E aqui, mais uma vez, Moisés enfatizando, Deus os criou. E se a gente faz algo bom, e se a gente pode hoje ter alguma, né, ser luz, ser alguém vistoso para os outros, isso tudo é porque nós somos feitos à imagem de Deus. E quando a gente caminha conforme a semelhança dele, gente, vai ser glorioso. Mas a gente tem que lembrar que essa glória é do Criador e não da criatura. Só um detalhe, eu vou continuar lendo, mas só um detalhe, eu não vou me prender muito hoje à explicação da criação do homem, porque no capítulo 2 a gente vai ver muito isso, talvez a gente volte um pouquinho no capítulo 1. A ideia da semana que vem é a gente falar só sobre essa criação do homem. Então hoje eu vou falar de forma mais rápida e a semana que vem a gente entra assim com mais detalhe na criação humana. Mas continuando aqui no versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Gente, eu não sei se vocês perceberam que às vezes eu dou uma enroscada aqui na leitura, trocando algumas palavras. Quando eu estou preparando esse estudo para vocês, eu leio nas várias versões, né? E às vezes eu estou lendo uma palavra aqui, engraçado que vem a palavra que tem, então, subjuguem, sujeitem, aí é porque está na outra versão, né? Nas outras versões, às vezes dá esse... A minha cabeça, a gente, como eu li nas várias, às vezes eu troco as palavras, né? É legal isso, né? 29, mas é bom porque também arraiga o nosso conhecimento, né, na palavra de Deus. 29, disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Eles servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem fôlego de si, tudo que tem em si fôlego da vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então até aqui, sexto dia, a criação, né? Tem um versículo 31 ainda, mas eu vou deixar para ler depois. Mas a criação do sexto dia, então Deus, vamos lá, recapitulando. Primeiro dia, criação do tempo e espaço. Quarto dia, os elementos para nos dar essa referência de tempo e espaço. Segundo dia, separação das águas e criação do firmamento, os elementos que ocupam a água e os céus, o firmamento com os céus, né, no segundo dia, e os elementos que ocupam. Terceiro dia, ele criou a parte seca, as árvores, né, tudo aquilo que compõe a terra, os mares, os rios, e no sexto dia ele povoou a terra, então, com seres viventes aí na terra. Então, olha como a organização de Deus é maravilhosa. No sexto dia também, nós como seres vivos, né? E Deus aqui nos fala algo maravilhoso, que nós vamos explorar muito a semana que vem isso, que nos foi dado o governo. Qual era o grande objetivo de Deus no Éden? Que por intermédio, guarde essa palavra, que por intermédio de Adão, ele reinasse na terra. Então, Adão, a terra estava sujeita a Adão, sujeita à humanidade, que foi feita a imagem de Deus. Se Adão agisse em semelhança a Deus, ele teria esse governo eternamente. E aí na terceira aula, provavelmente, a gente vai ver o que aconteceu sobre isso. Mas essa foi a criação de Deus, né, no sexto dia. Eu fiz aqui, rapidamente, voltar naquele do terceiro dia, mas eu tinha feito aqui um gráfico do quarto, do quinto e do sexto dia. Então, a gente aqui viu no terceiro essa criação do espaço, né, das águas, dos céus, da terra. E aqui nesse lado a gente vê o quarto, o quinto e o sexto dia que foram criados. Então, no quarto dia ele criou os astros e as estrelas, no quinto dia criou os seres dos céus e dos mares, e no sexto dia
criou os seres terrenos. Portanto, gente, como vimos em João 1, nada que foi feito sem a mão de Deus. E tudo foi feito por Deus, conforme Deus e para a glória de Deus. É o que a gente viu aqui até o 6º dia. Mas o mais legal de tudo isso agora, vamos ler o versículo 31. E Deus viu que tudo que havia... versículo 31. E Deus viu tudo que havia feito. E tudo que havia feito ficou muito bom. E tudo havia ficado muito bom. Até então, e aí a gente vê lá no versículo 10, no versículo 18, no versículo 21 e no versículo 25 que Deus falou. E era bom. Mas ao ver a criação completa, Deus fala agora, ficou muito bom. Gente, quando a gente conhece a justiça, a retidão, a perfeição de Deus, quanto mais a gente conhece, mais a gente se escandaliza, né? Porque é tão justo, tão perfeito, tão bom. Agora você imagina, para Deus, na sua perfeição, né? Terminar isso e falar que ficou muito bom, imagina a perfeição dessa criação. E friso mais uma vez hoje que essa perfeição um dia nós vamos gozar dela novamente. Essa é a nossa esperança, dessa perfeição. Nós vamos voltar para algo que, segundo Deus, é muito bom. Se Deus, na sua perfeição, que é infinitamente maior que a nossa, achou isso muito bom, a gente não consegue nem imaginar. Honestamente, é difícil a gente imaginar. A gente cria cenários do céu, a gente deve criar, porque isso nos incentiva, nos motiva. Mas tudo que a gente pensa, a gente ainda é muito pequeno perante o que vai ser. Isso deve ser o motivo da nossa, né, adoração. E aí nós vamos avançar aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 2, só para a gente terminar então a criação, né? Que ele fala assim: e assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara da criação. Aqui uma coisa importante, tá? Quando eu penso em descansar, é no sentido de contemplação. E aqui tem um dado importante para a gente também. Lembra que Moisés está saindo da cultura do Egito. Na cultura do Egito, eles eram escravos, os israelitas. Portanto, eles não tinham folga, eles não tinham descanso. Eles trabalhavam 7 dias por semana. E ele está separando aqui, já dando esse conceito, já preparando o terreno, porque eles iam ter que descansar no 7º dia também. E a gente vai ver depois, né, no relato bíblico, a partir de Êxodo, que Deus determina que eles separem esse dia. Mas Deus fez isso. E a criação perfeita, ela contempla o descanso também. O descanso faz parte da criação. O contemplar e o descansar do 7º dia, no final do 6º dia, achando tudo muito bom, e no 7º dia descansando, faz parte dessa nossa obra de criação. Nós só vamos criar algo perfeito quando a gente tiver esse equilíbrio. Até porque o descanso nos traz algo muito importante de reconhecer, e Israel foi criado nisso. Quando eles tinham que guardar o sábado, tinha essa predisposição de entender que quem supria, quem dava tudo para eles nos 6 dias era Deus. E naquele 7º dia, se ele falou que era para descansar, descansa. Descansa que nos outros 6 dias seguintes ele vai dar o que vocês precisam. Esse descanso tem aquilo da gente ter essa submissão, essa confiança, essa fé em Deus, de que ele vai nos suprir com aquilo. E a gente, com isso, nesse dia, a gente ganha a oportunidade de contemplar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, a criação de Deus e tudo aquilo que ele nos oferece. A gente, às vezes não, né, gente? Acho que quase sempre a gente não é grato. Mas a gente não é grato porque a gente não para pensar tudo que tem acontecido na nossa vida. E quando vem um ponto negativo, a gente foca naquele ponto negativo. E a nossa mente trabalha aquilo durante muito tempo. Isso é o princípio da ansiedade, né? Principalmente aquelas coisas que vão acontecer no futuro e a gente traz para o presente, perdendo o tempo de contemplar. Então, se eu tenho problemas na segunda, meu domingo é tenebroso. E eu não confio em Deus, eu não descanso, não cultuo, não adoro a Ele, não curto a criação por causa disso. E a gente precisa aprender a descansar no Senhor. O que é descansar no Senhor? Ser submisso a Ele. Ser obediente a Ele, porque na segunda-feira
Ele vai dar aquilo que a gente precisa. Então a obra da criação e a criação na nossa vida, que Deus nos abençoa, nas obras que Ele preparou para que a gente ande sobre elas, faz parte o descanso, faz parte a contemplação, e aí trazer a gratidão no nosso coração por tudo aquilo que Deus tem feito. E gente, lembrando sempre, esse lugar muito bom aos olhos de Deus é nosso. Ele deu para nós, a gente viu aqui, ó, vocês vão subjugar esse lugar, vocês vão comandar. Em Apocalipse a gente vê que a gente é sacerdote junto com Cristo que está reinando e nós estamos reinando com Ele. Agora esse papel que foi dado a Adão pertence a Cristo, e da mesma forma que Adão ia fazer com seus filhos, Cristo vai fazer com seus filhos também, com suas esposas, né, que nós somos chamados de esposas, os filhos de Deus. Então é a mesma coisa, e nós devemos ter isso em mente, né? E para finalizar, eu queria mostrar algo para vocês que eu criei aqui, só para sintetizar tudo isso que a gente fez, um quadrinho, né, mostrando então a obra da criação, mais ou menos explicando aquilo que a gente falou. No primeiro dia ele criou o tempo e o espaço. No segundo dia ele separou as águas, criando o céu, né, criando o firmamento, né, que ele chama de céus. No terceiro dia ele cria a terra seca, né, a porção seca da terra e seus elementos, rios, mares, árvores, ervas e tudo que tem ali na terra. Então esses foram os 3 primeiros dias. Deus cria os elementos, os espaços, né? E do quarto dia para frente, quarto, quinto e sexto dia, ele preenche esses espaços. Então, no quarto dia, ele preenche, né, os céus com os astros, né, com os marcadores de tempo que a gente chama aqui, Sol, Lua, estrelas, né? Marcadores de tempo e espaço, como eu disse. Por quê? Porque as estrelas também serviam também para a orientação, né, do povo antigo. Acho que até hoje serve, né? O quinto dia ele povoa as águas e o firmamento, e no sexto dia ele povoa a terra. E por fim, no sétimo dia, ele contempla no final do sexto dia, entrando no sétimo, toda a sua criação e descansa sobre ela, contemplando ela. Então, isso é muito importante pelo aquilo que a gente tem dito, né? É muito bonito ver isso, é muito bonito enxergar que um dia nós vamos voltar para isso, para esse lugar perfeito, para esse lugar que foi criado em equilíbrio. A semana passada eu falei para vocês isso, né? A maravilha que deve ser você dormir, um leão vir e deitar do teu lado, te protegendo, não ter um inseto que te morda para fazer mal, a criança poder brincar com a cobra e daí por diante, né? Tão bom esse estado restaurado, né? Bem longe do caos que nós vivemos hoje, caos que tem a ver com a nossa queda lá em Adão, com o nosso pecado que hoje nos dirige, que amaldiçoa a terra. Essa terra muito boa, perfeita que Deus criou, ela foi amaldiçoada na queda e ela é amaldiçoada todos os dias por nós, porque nós não cuidamos dela, nós não cultivamos a terra, nós exploramos a terra. Nós queremos mais e mais para ter mais e mais, e não para a gente cuidar daquilo que Deus criou. E esse é um incentivo para a gente, a gente começar a pensar na criação de Deus, pensar naquilo que Ele nos deixou, no que Ele nos deu, para que a gente cuide da natureza, para que a gente realmente aprenda a usufruir dela como Deus determinou, sem explorar desordenadamente, só para a gente ter mais benefícios e mais benefícios, confiando que quando a gente faz isso, a gente vai estar multiplicando aquilo que Deus nos concedeu. E multiplicando, a gente é abençoado por isso, né? A gente vai ser fértil naquilo que a gente faz. E, portanto, a gente vai poder também participar daquilo que Deus faz, da criação, de tudo, dessa sequência da história, que é a oportunidade que Ele nos dá para que, por meio do nosso intermédio, Ele faça a sua obra. Então, que hoje a gente possa sair com isso em mente, a gente tenha cada vez mais esse entendimento e essa direção. Amém? A semana que vem, como eu disse, a gente vai explorar bastante a questão do homem, né? Então, e na verdade, assim, não só do homem, um pouquinho de como ele vivia nesse jardim perfeito, né? Que, mais uma vez, é para onde nós estamos indo ainda de forma parcial, se Jesus não voltar antes, que é o terceiro céu, como eu disse, como eu entendo ser, né? E no futuro, na união desse céu e da terra, do novo céu e da nova terra, que vão ser de novo restaurados, para viver nessa perfeição aqui que Deus criou e que é o objetivo dele para nós, para que nós vivamos nesse lugar perfeito. Amém?
Nós vamos finalizar aqui hoje, espero que vocês tenham gostado, e amanhã não, na semana que vem nós nos vemos novamente. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor criou, por tudo que o Senhor faz, por tamanha perfeição. É interessante, papai, porque estudando a respeito da criação, a gente vê cada coisa, e pessoas que se dizem certas, né, sobre o criacionismo, sobre o evolucionismo, mas não passam de teorias. Na verdade, todos nós vivemos pela fé, sejamos nós que fomos alcançados pelo Senhor e hoje temos a sabedoria que o Senhor nos dá, ou sejam eles, porque eles também não estavam lá, eles também não têm comprovações práticas, né? São testes que podem ser feitos, teorias, e eles se põem como donos da verdade. Então que o Senhor possa quebrar essas fortalezas mentais que sobem contra nós e dê a sua verdade. A nossa fé está pautada no Senhor, porque é o Senhor que se revela para nós e é impossível a gente não crer pela sua revelação. Pela nossa limitação, sim, a gente teria muitos motivos para não crer e sair dela, mas o Senhor vem de forma magnífica e avassaladora na nossa mente e põe a verdade. É tão lindo isso, e a gente se coloca aqui dependente do Senhor para que o Senhor coloque cada vez mais a verdade na nossa mente, se revele, nos dê discernimento, conhecimento, para que isso traga transformação no nosso coração, isso nos conforme cada vez mais com Cristo, nos determine ao propósito que o Senhor nos criou, nos chamou, para sermos intermediários na sua obra. Por favor, nos dirija por esses caminhos, que a gente tenha cada vez mais entendimento, submissão, união, comunhão, fé no Senhor e sejamos cada vez mais participantes daquilo que o Senhor nos tem determinado. Nós oramos e pedimos por essa semana também, que o Senhor nos abençoe, nos dirija e nos guarde de todo mal e que na semana que vem possamos estar unidos novamente. Nós agradecemos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço.